Olá galera, vamos agora para o Teorema 3, seguindo o estudo de análise real, capítulo de números reais. Vamos para esse Teorema 3 aqui que é muito importante, né? Então, primeira, eu tenho aqui três situações aqui nesse Teorema 3. A primeira, me diz que o conjunto dos números naturais, né, que está contido nos reais, não é limitado superiormente. O segundo, o ínfimo do conjunto 1 sobre n, com n maior, com n pertencente aos naturais, né, o n é um número natural, é igual a zero. E o terceiro é que dados A e B pertencentes aos reais não negativos, existe um n natural, tal que n vezes A é maior do que B, né? Então, vamos para a demonstração do primeiro item ali desse teorema, que é o quê? Dados. Que é o quê? O conjunto dos números naturais não é limitado superiormente. Então, vamos supor, né, por absurdo, aí, que o meu n seja limitado superiormente. Ou seja, existiria um C pertencente aos reais, tal que o C. Então, eu tenho que meu C seria o supremo dos naturais. Lembrando, todo subconjunto dos números reais limitado superiormente possui um supremo, tá? Possui supremo. Como n é um subconjunto dos reais e eu estou assumindo que ele é limitado superiormente, então ele existe um valor C pertencente aos reais, tal que esse C é supremo de n, tá? Ou seja, falar que o C é supremo dos naturais é falar que o C é maior ou igual que n para todo n natural. Então, o que a gente pode notar com isso aí? Se o C é supremo dos números naturais, é maior ou igual que todo n, então tem que C menos 1 não é cota superior de n. Tá? Então, C menos 1 não é cota superior de n. Se a gente notar, quando eu tiro aqui, se eu tenho C, a diferença, vou escrever aqui em cima, entre C e n, pensem nisso, tem que ser menor do que 1. Tá? Porque se for maior do que 1, quer dizer, eu vou conseguir um nzinho aqui entre os dois. Se eu conseguir limitar aqui um n, né, maior ali dentro do conjunto, que a gente vai ver que não é o caso, tá? Mas eu sei que o C menos 1, se eu faço aqui se eu pegar o C menos 1, aqui, ele não é cota superior de n, tá? Ou seja, eu sei que existe um n1 tal que C menos 1 é menor do que n1. Eu consigo, porque a distância de um natural para o outro é 1, é exatamente 1. Então, quando eu pego essa diferença aqui, eu estou falando, e essa diferença tem que ser menor do que 1, tá bom? Eu consigo um n lá, que essa diferença é menor do que 1. Então, tem que pensar nisso, tá? Ó, C menos n, isso. Então, daqui, o que eu saio? Se as continhas aritméticas aqui agora nessa desigualdade, eu chego aqui. O C é menor que N1 mais 1. Só que N1 mais 1 é um natural, pertence aos naturais. O que é um absurdo, porque C é cota. Eu supus ser cota superior dos números naturais. Não pode ter natural maior que ele. Se eu cheguei no absurdo, é porque o que eu supus, né, de N ser limitado superiormente é falso. Então, o que eu concluo daí? N não é limitado superiormente. Então, a gente finaliza isso aí. A ideia principal aqui é essa, né? O C é maior ou igual que N para todo N.
Só que eu sei que vai ter n tal que a distância entre C e N é menor do que 1. Eu vou conseguir algum, porque no intervalo da reta com graduação maior do que 1, eu tenho que ter um natural ali dentro, porque a distância de um para o outro é 1. Então essa é uma ideia importante aí nessa demonstração. Vamos para a segunda aqui. O segundo item que me diz o quê? O ínfimo do conjunto X, vou voltar aqui para a gente ver. O ínfimo do conjunto X, né? Que é definido como 1 sobre N, tal que N pertence aos naturais, é igual a 0. Então vamos lá. Uma coisa que é claro de verificar é que o zero é uma cota inferior, né? Isso está claro para a gente, porque 1 sobre o número natural vai ser sempre positivo. E 1, conforme eu cresço n, esse 1 sobre n vai diminuindo, né, tendendo a zero. Lembrando lá do cálculo, o termo do cálculo, e a gente vai ver que o zero é o ínfimo desse conjunto. O que significa ser ínfimo? É o maior das cotas inferiores. Tá? Então, vamos supor que também por absurdo que o zero não seja o ínfimo. Ou seja, que existe um C lá maior do que zero, tá? Tal que 1 sobre n é maior ou igual que esse C para todo n natural. Aí nós vamos lá pelo item 1. O que a gente concluiu lá no item 1? Que existe um N1, eu consigo um N1 natural maior ou igual que 1 sobre C. Qualquer valor que eu pegue, tão grande quanto eu queira, porque olha só, o C aqui, a tendência aqui, a ideia é eles são um número bem próximo de zero. 1 sobre 100, então vai ser um número muito grande, só que como os naturais não é limitado superiormente, eu consigo um natural que é maior ou igual que esse cara. E na verdade, a partir desse N1 aqui, todo natural maior que ele vai ser maior que esse 1 sobre C também. Aí, aplicando as continhas aritméticas aqui, né? Consequentemente, o que eu tenho? Que o C é menor do que 1 sobre... Desculpa. Que o C é maior... Eu escrevi errado. Maior. O C é maior do que 1 sobre N1. Absurdo, porque se o C é ínfimo, o C tinha que ser menor do que todo elemento do meu conjunto X em questão ali. Logo, se eu cheguei no absurdo, é porque o que eu supus é falso. O que eu supus? Que o zero não fosse o ínfimo. Então, daí eu concluo, como eu cheguei no absurdo, que o zero é o ínfimo desse conjunto. Tá? O 3i, vamos voltar lá para ler. O 3i é mais direto. Dados A e B pertencentes aos reais não negativos, existe n pertencente aos naturais, tal que n vezes A é maior do que B. Aí sai direto por I, né? O que eu afirmei que eu vou afirmar aqui, ó. Quaisquer que sejam B e A não negativos, né? O A diferente de zero, nesse caso aqui, eu posso tomar, eu sei que eu consigo um N, tal que N é maior do que B sobre A. Aí, só fazendo uma continha simples aqui, aritmética também, eu chego que NA é maior que NB e concluo a demonstração desse teorema. Tá? Então, de novo, por I, pela primeira lá, o primeiro item desse teorema é muito importante, que ele nos fala que para qualquer valor tão grande, não importa o quão grande ele seja, eu sempre consigo o N maior que esse valor. Então, essas desigualdades aqui me resolvem muitos problemas aí na matemática, né? Então, eu consigo N maior que B sobre A, ou seja, N vezes A é maior do que B, né? O A é um elemento positivo, então posso passar para o outro lado multiplicando sem alterar o sinal da desigualdade. Okay? E aí a gente finaliza este teorema. Até mais.